Muito bem, seja muito bem-vindo aqui em nosso canal Mensagens Diárias Edificantes, a palavra que edifica. E hoje, nesse início de semana, nós vamos começar um novo estudo falando sobre a ansiedade. Vem comigo então, depois da vinheta nós vamos direto ao assunto e também com a leitura do nosso novo livro. Mas antes, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Nós temos aqui, desde o início aqui do canal, falado e trazido até você palavras que podem te ajudar, né? Que podem trazer até você a transformação que você precisa. Esse tem sido nosso objetivo aqui diário, né? Desde 2017, 2016, quando nós iniciamos a nossa web rádio, e depois, quando a gente veio para o YouTube, as mensagens, as palavras têm sido sobre isso, sobre levantar você, sobre levar você a ter aí um encontro real e verdadeiro com Deus. Nós vamos ter aqui, durante essa semana, né? Hoje se inicia o mês de maio e nós vamos, no finalzinho do vídeo, orar para que seja um mês abençoado, que maio seja um mês de renovo de esperanças e que a gente possa conquistar aquilo que nós temos clamado, que nós temos muitas vezes pedido ao Senhor. Então nós vamos no final do vídeo estar orando para que Deus abençoe o nosso mês de maio. Mas nós queremos dizer para você, nós vamos estar aqui segunda, quarta e sexta-feira com a palavra de Deus, a leitura do livro e a oração no final. Terças e quintas-feiras nós vamos estar trazendo o estudo Orações Respondidas, né? A gente já fez esse estudo há um tempo atrás e a gente vai estar trazendo ele para você que não assistiu, para você que não acompanhou, né? Ele ficava lá no podcast, você pode acessar também, a gente tem um podcast no Spotify, né? Mensagens Diárias Edificantes, mas a gente tem realmente trabalhado mais com os vídeos aqui no YouTube. Então a gente vai estar trazendo terças e quintas-feiras este estudo bíblico, é um estudo da palavra e no final oração. E segunda, quarta e sexta o vídeo com a leitura do livro e sempre a palavra de Deus. E todo sábado a nossa live lá no Instagram, tá certo? Então vamos aqui hoje começar essa série de estudos, né? Lembrando, segunda, quarta e sexta, falando sobre como controlar a ansiedade, como você pode agir à luz da palavra de Deus, não com técnicas, né, de respiração, não, nada disso, mas com técnicas a partir da palavra de Deus para você. Então, quando a gente passa por esse período, a gente sabe que a ansiedade é algo que antecede a depressão. Então nós temos que trabalhar com aquilo que antecede a depressão, que é algo mais profundo, né? Mais complicado, podemos dizer assim. E muitas vezes a ansiedade ela vem por coisas pequenas do dia a dia. Nós como seres humanos, isso é algo normal de acontecer, mas muitas vezes ela nos toma de uma maneira que a gente não consegue pensar em outra coisa. Os pensamentos são sempre pensamentos de que algo vai dar errado, de que nós não vamos conseguir, de que nós estamos vivendo perigo, e isso acaba afetando o nosso corpo, acaba afetando a nossa mente, né? Os nossos pensamentos, o nosso dia, ele não flui da maneira que deveria. Eu tenho aqui anotado, eu vou até trazer para vocês alguns dados sobre a ansiedade, sobre aquilo que ela causa, né? E sobre aquilo que o corpo da gente muitas vezes ele sente pelo fato da ansiedade, né? A ansiedade, ela é aquela questão de e se,
são suposições, né? É você muitas vezes ficar preocupado com suposições de coisas que não aconteceram e de que você não tem prova de que vão acontecer, mas que estão ali diariamente atingindo você, a sua mente, o seu coração. E muitas vezes, algum dos sintomas da ansiedade no seu corpo, porque ela se manifesta no corpo da pessoa, náuseas e vômitos, agitação, nervosismo, tontura ou sensação de desmaio, né? Às vezes ataca até a labirintite, falta de ar, dificuldade de concentração, aperto no peito, pensamentos negativos, alergias, insônia, fome, falta de apetite, entre outros, né? A pessoa ela se sente insegura quando vai fazer uma prova, insegura para uma entrevista de emprego, insegura no seu casamento, no namoro, né? Insegura na carreira, nas cobranças. E por incrível que pareça, muitos jovens passam por isso. No Brasil, de 6 em cada 10 jovens sofrem com a ansiedade. Quer dizer que 80% dos jovens do Brasil enfrentam a ansiedade. Então não é uma coisa assim que só pega as mulheres, as mulheres donas de casa ou as empresárias, as mães, não, é algo que pega até os jovens. Então nós precisamos lutar contra isso e vencer isso, porque uma ansiedade não tratada, não resolvida, ela infelizmente desencadeia em uma depressão. Então hoje nós vamos aqui falar sobre algumas coisas, né? 2 coisas que você pode fazer quando a ansiedade vem. A primeira delas que eu quero falar para você é o que nos diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a primeira coisa, a primeira chave que você deve aprender nessa manhã para vencer a ansiedade é a oração. A oração, ela é a chave para que você consiga vencer e passar aquele dia sem estar lutando, sem estar aí nessa batalha travada com a ansiedade. Como assim, Paty? A oração é o que diz aqui em Filipenses, que se a gente estiver ansioso por alguma coisa, a gente deve em oração apresentar a Deus, em oração levar a Deus. O que está te preocupando? O que está te deixando ansioso, ansiosa? O que está talvez tirando a tua paz? O que está deixando você com todos esses sintomas que eu falei aqui, se sentindo inseguro, nervoso, com falta de ar, dificuldade de se concentrar, né? Problemas no estômago, gastrites, insônia, alergias, falta de apetite. O que é? Isso que está te trazendo todos esses sintomas, você deve levar a Deus em oração. Levar a Deus em oração. A oração ela é uma conexão direta com Deus. É o momento que você pode abrir o seu coração, abrir a sua alma e derramar diante de Deus. É um momento que você pode sim dizer: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor, né? E ali na oração é você derramar a sua alma. Né? Talvez você não tenha palavras para expressar, mas eu tenho certeza que as suas lágrimas o Senhor ouvirá. As suas lágrimas o Senhor ouvirá. Então é você derramar a sua alma diante de Deus. Quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa de um auxílio, quando a gente quer expressar a nossa gratidão, né? Quando a gente quer louvar, a gente recorre a Deus. Quando a gente quer agradecer, quando a gente quer um milagre. E por que não, quando estar ansioso, a gente não levar a Deus? Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Você tem Deus. Deus que pode te ajudar.
Nós falamos na live de sábado, né? E você que assistiu aqui no canal no domingo, que existe sim uma rede de apoio para te ajudar, uma rede de apoio para ser ali como se fosse uma base para te ajudar. E muitas vezes a gente acha que sozinho a gente vai conseguir, só que sozinho você não consegue vencer a ansiedade, sozinho você não consegue vencer esse aperto no peito, né? Essa dor que tira a tua paz. Você precisa contar para Deus o que você está sentindo. Você precisa sim falar com Deus e derramar o seu coração diante dele. Então, se você quiser, anota aí, anota num papel e deixa aí bem grande para você não esquecer. Oração é a chave para mim vencer a ansiedade. É a primeira chave, ok? É a primeira. Nós vamos falar essa semana sobre 7, mas oração é a primeira chave para que você consiga vencer a ansiedade. Você não precisa lutar sozinho. E qual que é a segunda? Ela faz parte também da oração, que é o quê? Entregue a ansiedade a Deus. Não deixe a ansiedade te esmagar. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Pega a ansiedade e entrega ela para Deus, porque Ele é mais forte que você. Às vezes a gente tenta carregar tudo sozinho, né? A gente tenta se equilibrar com os problemas e vencer os problemas sozinho, sendo que a gente tem um Deus que está ali para carregar os nossos problemas. Então, sempre que a ansiedade aparecer, escolha dar o fardo para Deus. Escolha entregar essa preocupação, essa insegurança, esse medo, esse desconforto, esse aperto no peito, né? Entrega para Deus e não toma de volta. Entrega para Deus. Diz: Senhor, tá aqui, Pai. Eu não posso lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Eu não consigo lidar com isso. Então, Senhor, eu entrego para o Senhor. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5:7, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, lançar, né? Dizer assim, ó, eu tenho aqui o livro que a gente vai ler, né? Ó, Senhor, tá aqui. Toma, Senhor, é teu. Eu não consigo lidar com isso. Eu não posso lidar com isso. Então, Senhor, toma, eu lanço sobre você a ansiedade, eu lanço sobre você a preocupação, e é você pegar e entregar para o Senhor o que está te incomodando, tá certo? Então, para você, a gente vai falar durante a semana inteira aqui, né? Segunda, quarta e sexta, essas chaves para você vencer, superar, controlar a ansiedade, mas as duas primeiras é oração e lançar sobre Deus, porque a pessoa ela pode orar e não lançar sobre Deus. Ela pode orar e dizer: Deus, eu tô ansiosa, eu tô preocupada com isso, com aquilo, muda a vida do fulano, muda a vida dele, e levantar da oração e deu. Mas se ela quer de fato mudança, ela tem que dizer: Deus, eu tô preocupada com isso, eu preciso de ajuda, e eu lanço, eu entrego nas tuas mãos a minha não, essa ansiedade, porque não é sua. Não pegue de volta, entrega para Deus e deixa que Ele vai resolver aquilo que você não pode resolver. Amém? Amém? Você entendeu? Deixa aqui para mim no comentário assim: amém, Paty. Eu vou fazer isso. Nesse dia de hoje, eu já começo esse mês de maio, aqui no Brasil é feriado, 1º de maio, eu já começo esse feriado entregando a ansiedade para Deus. A ansiedade, gente, ela é tão cruel que ela quer roubar a alegria do momento, a alegria que você está vivendo agora, fazendo com que você se preocupe com aquilo que vai acontecer amanhã. Então não permita que essa ansiedade roube você de você, mas lance em oração a Deus isso que está te incomodando, tá certo? Vamos aqui então, hoje, iniciar a leitura do livro Da Pressão ao Propósito, né? O livro aí que vocês escolheram do bispo T.D. Jakes. Vamos lá então? Capítulo 1. Quando se é esmagado. Vamos lá. Esmagado, destruído,
perdido, desesperado. Quando o chão se abre debaixo dos seus pés e engole em uma queda livre. De repente você se descobre imerso em uma torrente de emoções, pensamentos e dúvidas. Em meio à dor inesperada ou à perda inevitável, ideias deploráveis o assaltam quando você afunda na areia movediça do caos da vida, nos poços barrentos em que tudo pelo que você tinha afeto e considerava verdadeiro é questionado, dissecado e virado de ponta cabeça. Nesse ponto, sua zona de segurança e todas as constantes presumidas se revelam bem mais frágeis do que você tinha percebido. Você se pergunta, então, se algum dia se erguerá outra vez. E se a resposta for sim, como reunirá forças para seguir em frente? Esse é o lugar onde a sua fé é testada, refinada e purificada. Todavia, esse conhecimento pouco serve para consolar no meio do incêndio abrasador da vida, a tragar tudo que você acreditava saber e a reduzir a cinzas as suas expectativas. Como a corça tentando encontrar uma trilha com a qual esteja familiarizada, entre as chamas que queimam a floresta, você começa a correr em círculos, deparando com becos sem saídas e desvios incertos, sem saber muito bem que caminho tomar. Sufocado pela fumaça, levantado pelo fogo, você se esgota, enfraquecido, calejado e confuso, exausto e desanimado, assustado e sem ação. Parte dessa confusão resulta do fato de que na vida os maiores sucessos costumam sofrer os piores golpes em nossos momentos mais dolorosos, tanto que a vista chega a nos parecer enovoeada, porque até nas situações de maior angústia encontramos bênçãos inesperadas ao longo do caminho, misturadas aos nossos danos. Uma das maiores perdas que já sofri foi a morte da minha mãe. Quando ainda observava minha querida mãe definhar uma parte do meu esmagamento, maravilhei-me com a maneira pela qual Deus continuou abençoando o meu ministério, os meus negócios e a minha rede de influências. Líderes do mundo inteiro começaram a me convidar para visitá-los, a fim de falar e pregar em eventos que um dia eu sonhara conhecer. Os meus livros se tornaram best-sellers e produtores cinematográficos demonstraram interesse em levar Mulher, Tu Estás Livre para a telona, pois eu daria tudo isso em troca da restauração da mente, do corpo e do espírito da minha mãe. Acontece que Deus tinha um propósito. Quando a minha filha engravidou, aos 13 anos de idade, de novo, o que me passou pela cabeça fazia parte de um período esmagador. Críticos e inimigos meus e do meu ministério se atiraram para cima dessas notícias, feito piranhas. Mesmo que considerasse a saúde e o bem-estar de Sara e a vida do meu neto prioridade, eu sabia que seria tolice da minha parte ignorar a reação flagrante das pessoas a uma situação particular da minha família. A ironia disso tudo, claro, era que a pessoa a quem eu sempre recorria em busca de conforto e palavras de sabedoria e incentivo não estava mais comigo. Eu nunca mais teria minha mãe de volta. Não sei precisar o número de noites que chorei em silêncio, contemplando a escuridão pelas janelas de casa. Jamais imaginei que olhar pelas vidraças acabaria se tornando meu hobby principal depois da morte da minha mãe. Noite após noite, lá estava eu, o olhar fixo na noite escura que me espelhava a alma. Não sou do tipo que gosta de chafundar em autocomiseração, mas quando experimentei aquele golpe duplo na alma, só me restou mergulhar na areia movediça da tristeza. Noites seguidas permaneci olhando pelas janelas de casa, sem ver nada na escuridão,
a não ser o reflexo lúcido das lágrimas descendo pelo rosto. Em geral, prefiro uma ação construtiva em meio a qualquer erro, percalço ou infortúnio, mas a minha nova realidade me deixar esgotado, sem um pingo de determinação. E quarta-feira eu volto aqui com a continuação da leitura desse livro, que tem tudo para ser bênção, né? Olha o que o bispo passou. A perda da mãe e a filha grávida aos 13 anos de idade. Imagine um homem conhecido, famoso, aonde os livros dele, né, chegam em vários países, e o livro que a gente estava lendo aqui, Mulher, Tu Estás Livre, tem um filme, né? Aqui no Brasil eu nunca vi, mas é muito famoso nos Estados Unidos. Imagina a dor que esse homem passou pela vergonha, pela história ali, né, de ter uma filha com 13 anos grávida. Então, quando ele fala sobre ser esmagado, ele sabe do que ele está falando. Então, quarta-feira eu volto aqui para falar: o período noturno reserva um lugar especial para as nossas lágrimas mais desesperadas. Vamos orar? Você que está aqui comigo, prepara teu coração, prepara o teu copo com água e vamos aqui falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos, Pai, nesse início de mês, Senhor, entregar a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. Talvez, Deus, essa pessoa inicie esse mês, Pai, o 5º mês do ano de 2023, Pai, cheia de medos, dúvidas, inseguranças, preocupações, ansiedade, Pai. E que ela possa, Deus, orar e entregar, lançar sobre o Senhor, Pai, toda ansiedade, lançar sobre o Senhor, Pai, toda preocupação, tudo aquilo que tem roubado a sua alegria, a sua paz, Senhor. Deus, que ela possa encontrar em Ti as forças que ela precisa, Pai. E mesmo que ela se sinta, Pai, esmagada pela dor, pelo problema, pela dificuldade, Deus, que ela venha vencer tudo isso, Pai, se encontrando com o Senhor, dia após dia, Pai, tendo um encontro contigo. Deus, eu peço a Ti que o Teu poder, Senhor, esteja sobre essa vida, sobre este lar, sobre essa família, Pai, e que essa pessoa possa descansar em Ti, Senhor, crendo que esse esmagado, Senhor, tem um propósito na vida dela, Pai. Abençoa, Deus, o copo com água, e quando essa pessoa beber, que ela sinta o refrigério na sua alma, que haja curas e milagres, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo aí onde você está e diga amém e graças a Deus. Amém? Eu quero pedir muito para você que, se esse vídeo, se essa palavra te abençoou, que você compartilhe com outras pessoas, porque aquilo que nos abençoa tem que ser compartilhado para que outras pessoas também sejam abençoadas. Paty, mas não vão ver, mas você fez a sua parte. E de repente lá uma hora o Espírito Santo toca e a pessoa assiste. E foi através de você que foi um instrumento para alcançar esta vida. Amém? Amanhã, terça-feira, nós vamos ter aqui então orações respondidas, estudo bíblico da palavra. Não perca, é muito forte. Nós vamos falar sobre Abraão pedindo por Isaac. E quarta-feira nós voltamos aqui mais falando sobre a ansiedade e a continuação do livro do bispo T.D. Jakes, da pressão ao propósito. Deus abençoe você e até amanhã no nosso próximo encontro.